Então, eu vou falar um pouco sobre as fórmulas do Sistema Florais da Amazônia, porque existem no nosso dia a dia terapêutico, a gente compõe fórmulas personalizadas, geralmente para as pessoas que a gente está atendendo. Mas ao longo dos anos a gente chegou nesse ponto assim de criar fórmulas que são genéricas para determinados temas que eles são genéricos. Muitas pessoas é, estão relacionadas com aqueles temas. Então a gente tem vários grupos de fórmulas. Nós temos as fórmulas. A primeira fórmula que nós criamos, por exemplo, foi a fórmula de urgência, que é um composto emergencial para momentos assim especiais de necessidade de suporte. E aí nós temos assim os ciclos da vida, que são as fórmulas de gestação, parto, infância, adolescência, idade madura, ancião, renascimento. Existe também o grupo de fórmulas que é padrões de alinhamento, que são fórmulas bem especiais, que elas foram desenvolvidas numa situação assim de muito trabalho de atendimento intensivo assim a um grupo bem determinado assim de pessoas, né, numa clínica. E aí desenvolvemos dali, a gente chegou à conclusão de que existiam certos padrões de comportamento que eram genéricos a todas aquelas pessoas. Embora elas fossem cada uma realidade, tudo tinha certos padrões genéricos. Aí a gente desenvolveu as fórmulas dos padrões de alinhamento, né? Que as nossas fórmulas, elas nunca são, elas nunca têm o nome de um padrão de desequilíbrio. Elas são os padrões positivos de saúde que se contrapõem a determinados processos desequilibradores. É um pouco assim, né? Então, a gente tem vários grupos de fórmulas, né? E as fórmulas, elas são interessantes, elas surgem de uma situação pontual, assim. Começa com uma situação pontual. A gente cria uma fórmula para uma situação. Aí aquela fórmula, ela é muito boa, ela dá muito resultado, né? Então a gente começa a utilizar aquela fórmula em várias situações, aí ela vai sendo aprovada, às vezes ela vai sendo, como se diz, aprimorada, e aí a gente chega naquela fórmula que a gente aprova, né? Então, por exemplo, eu vou falar, tem um grupo que é pequeno que chama Momentos Especiais. Então, dentro desse grupo tem a fórmula de urgência, que eu já mencionei, e tem uma fórmula que é a fórmula do estudante. Então, hoje eu escolhi para falar dela, ela é bem interessante. Como que ela apareceu, assim, como ela surgiu, essa composição? Eu compus ela, a primeira vez foi para minha neta. Ela estava fazendo o vestibular, ela falou, ai vó, faz um floral aí para me ajudar nesse processo. Eu compus essa fórmula para ela, aí ela ficou muito animada com esse resultado. Aí começou todos os colegas da faculdade, do cursinho dela, queriam essa fórmula, queriam essa fórmula. E aí ela foi se desenvolvendo nessa direção, até que a gente conseguiu chegar nessa fórmula do estudante, né? Que é uma fórmula bem... Eu vou até ler aqui o que, depois de tudo, porque é assim que a gente trabalha, né? A gente começa... Sempre o nosso processo, ele é intuitivo, ele vem de uma sintonia que nós temos com as situações, com os padrões e com as flores. A gente compõe aquela fórmula dentro desse aspecto intuitivo e depois a gente vai estudar ela e sistematizar ela e fundamentar ela. Então, depois de tudo isso, sai o textinho, né, que fala da fórmula. Então, agora eu vou ler um textinho para dar uma exemplificada para vocês sobre o que a gente faz. A gente primeiro focaliza
o quadro, o momento que a gente quer atingir, né? Então aqui, ó, momento de despertar, concentrar, equilibrar e alinhar os sentidos e os corpos. Momento de ser receptivo, colher dados, metabolizar para poder assimilar. Momento de acionar o seu potencial interno para poder perguntar e responder, avaliar e ser avaliado, desenvolver e concluir. Então esse é assim o foco, vamos dizer, que é um foco bem amplo, né? Porque aí na hora da gente escolher as flores é com esse foco, né? Com foco num desses aspectos, num outro desses aspectos que a gente vai escolhendo, né? Então, a fórmula do estudante, ela apresenta um balanceamento bem proporcionado quanto aos níveis de manifestação, expresso na dominância dos grupos da classificação, onde predomina o grupo Mata Virgem, que é um grupo interno. Então, eu não vou ler tudo, porque senão fica chato. Eu vou falar, né? O que acontece? A gente tem nessa fórmula um buquê de 9 flores. Então, assim, a gente tem o marupá branco, né? Que é um floral da Mata Virgem, uma grande árvore, que ela trabalha muito essa parte assim de equilíbrio, mente, coração. Então, assim, por exemplo, o estudante, ele precisa muito disso, ele precisa estar com o emocional dele equilibrado para poder a mente dele funcionar bem e ele ter uma visão ampla, sintética da situação, né? Então, esse é, por exemplo, um aspecto importante. Ele dá muita... Essa daqui, ó, ela tem uma afirmação que diz: eu sou a respiração do tempo. Então, ela dá um ritmo para a pessoa, que é importantíssimo no processo do estudo, né? Seja um estudante que ele está estudando para fazer um concurso, uma pessoa que está estudando um tema que ele precisa focalizar, né? Então, por exemplo, tem aqui o cipó imperial, que é um cipó da Mata Virgem, que ele trabalha, ele diz: eu sou a luz que mantém a chama do amor. Então ele é um floral assim muito harmônico, que deixa a pessoa bem equilibrada, mas trabalha também o amor por qualquer coisa. Se ele está fazendo uma coisa, que ele faça com amor, né? Porque é isso que ele traz, a chama do amor, né? Só que ele trabalha um outro assunto porque ele atua nesse chakra, que é o coronário. Então, ele trabalha um assunto que é assim: como que você focaliza uma meta e vai, pouco a pouco, se graduando naquela direção. Então ele trabalha esse passo a passo, né? Porque não é assim, né? Você focaliza uma meta e vai atrás. Você tem um passo a passo, né? Dentro desse passo a passo tem várias coisas que você precisa superar, né? A sua distração, uma emoção. Então o cipó imperial, ele vai te dando esse compasso, né? Tem várias. Tem a bromélia. A bromélia é maravilhosa, olha como ela é linda. Ela trabalha muito o foco. Ela é uma epífita, né? Ela vive assim numa altura intermediária entre o muito alto e o aqui do chão. Então ela trabalha essas conexões de mundos diferentes, espaços diferentes, que é muita realidade do estudante. O estudante, ele tem que lidar com muitas realidades e ele precisa de, dentro daquilo tudo que ele está entrando em contato, ele tem um foco. A bromélia dá isso. Ela dá uma visão ampla e um foco. Porque quando a pessoa entra em contato com várias realidades, ela tende, às vezes, a se dispersar do seu
do seu centramento, daquilo que movimenta ela na direção daquele conhecimento que ela está estudando, né? Então, a garrafinha, ela trabalha isso, ela trabalha o canal interno de escuta, percepção, para poder a pessoa saber de qual lugar interno ela focaliza alguma coisa que ela quer aprender e também expressar, né? Porque dentro do estudo tem esses dois aspectos, né? Então, super importante, né? Aí nós temos, por exemplo, aqui, essas que eu falei, elas são do nível mais profundo. Aí tem umas outras que são do nível assim mais intermediário, que é como a pessoa lidando com aquele processo, ela processa os impactos que ela recebe dentro daquele processo. Então, isso é bem importante. Que são as flores da nossa classificação de capoeira. Aí aqui você tem, por exemplo, o ashra. Esse foi o primeiro floral que eu coloquei na fórmula do estudante. Foi o ashra. Foi o primeiro que acendeu a luz assim. Porque ele é muito solar e ele trabalha muito assim o dinamismo, sabe? Da consciência. Ele diz, eu sou o romper da luz que dinamiza a consciência. Ele é uma predominância de elemento fogo, sabe? Então ele trabalha muito essa capacidade da gente ter uma consciência dinâmica, da gente poder lidar com vários aspectos diferentes simultaneamente, não se perder dentro daquilo, não ficar compartimentado. Ele é importantíssimo. Esse aqui. Aí tem esse outro, que é o Xangozinho da Mata. Ele é um floral assim, já é diferente, ele já é predominante do elemento terra. Então ele é bem estruturante, ele vai estruturar a pessoa assim, para a pessoa ser objetivo, conseguir, dentro de tudo aquilo que ele estudou, o que ele vai fazer com aquilo, né? Então, é super importante também. Aí tem as cultivadas, que são 3 cultivadas, que já trabalham um nível mais assim, da pessoa, ela trabalhar um aprimoramento interno consciente. Que ela diz assim, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me aprimorar naquilo, sabe? Já mais consciente. Então a gente tem, essa daqui, a pimenta d'água, ela é interessantíssima. Ela é uma erva medicinal que a gente cultiva, que trabalha o aspecto da circulação. Então, era uma planta que nasce ela gosta de viver nos lugares bem alagados, assim, então ela trabalha bastante elemento água e ao mesmo tempo ela tem um equilíbrio com o elemento fogo. Então ela é como se fosse aquela luz que quando a pessoa... Porque a água é o nosso corpo emocional, né? Então, quando a gente está estudando, que a gente fica nervoso, que a gente não está dando conta daquilo, fica nervoso, o nosso corpo emocional fica denso e não consegue a mente, aquela centelha de luz brilhar. Então, esse floral, ele trabalha esse equilíbrio. Essa luz, esse fogo que movimenta a água para ela não ficar estagnada e a pessoa varar esse bloqueio do corpo emocional. Então é super legal quando a pessoa vai fazer prova, ou ele está com aquele desafio que ele tem que escrever a monografia, tem que ficar pronto, sabe aquelas coisas? Então, pimenta d'água é maravilhosa. E aí temos 2 flores que são das plantas frutíferas. Então são plantas de nutrição. As plantas frutíferas, elas têm um aspecto muito interessante, que elas nos ajudam a finalizar os processos. Porque a planta que dá a fruta, ela tem isso, né? Ela dá a flor, ela dá o fruto e ela joga a semente no chão. Então ela conclui os processos, que é um grande desafio do estudante, é concluir processos, né? Porque estudei, tem que concluir o processo. Então a gente tem duas dessa qualidade, né? Uma que é o café, que é uma planta que trabalha muito, o floral do café, ele trabalha muito assim, estar presente aqui e agora, entendeu? Aquela coisa de despertar a presença no momento.
E o floral do cupuaçu, que é um floral que ajuda muito a pessoa a sistematizar, organizar o arquivo mental. Ver o que não serve, o que não está precisando, daquilo tudo que serve, onde que cada coisa, qual é o lugar de cada coisa. Então ele dá muita objetividade, sabe? Uma produção intelectual assim, bem focalizada. Então é tudo isso. Se compor uma fórmula, parece assim um estudo muito grande, mas só que assim, o estudo ele vem depois do processo intuitivo. Porque o processo intuitivo, a gente já tem aquele conhecimento, aquela conexão, aquela intimidade com aquelas flores. Então, quando a gente tem um foco, elas vão chegando no nosso pensamento, a gente agrupa elas e depois a gente estuda. E depois do estudo, a gente experimenta. E depois que a gente comprova, de muita experimentação é que a gente lança, né? Então, dessas fórmulas que eu mencionei aqui, todas foram já muito estudadas. E tem um monte de outras que a gente está para lançar. Se Deus quiser, 2022 vai trazer lançamento de fórmulas. E possivelmente também a gente conseguir lançar fórmulas já prontas em solução de uso. Que a pessoa vai na farmácia ou em algum lugar assim e compra ela já pronta para tomar. Isso é um plano que não sabemos se vamos conseguir ancorar em 2022, mas é um plano.